O rei Salomão, o grande rei de Israel, há uma grande dúvida, há uma grande pergunta. As pessoas perguntam se o rei Salomão foi um homem salvo, ou se foi condenado por Deus, ou se ele perdeu a salvação. Olha, não podemos dizer que sim ou que não, porque isso compete a Deus. Mas vamos estudar um pouquinho sobre a vida do rei Salomão. O rei Salomão, filho de Davi, subiu ao trono de Israel, um homem que na sua adolescência, na sua mocidade, ele já produzia cânticos, escrevia provérbio. Na sua adolescência e na sua mocidade, ele escreveu o livro de Cantares de Salomão. Há 3 livros na Bíblia escritos por Salomão. Cantares foi escrito na sua adolescência para a sua mocidade. Provérbio foi escrito durante a sua idade boa, a sua idade madura. E também o livro de Eclesiastes, que foi escrito durante a sua velhice. Veja bem, quando Salomão ele recebe o reino, ele é o rei de Israel, ele pediu a Deus entendimento e sabedoria para poder governar Israel. Isso nos mostra claramente que sabedoria e entendimento não é suficiente para nos prevalecermos na presença de Deus. A Bíblia diz claramente que Salomão, no início do seu governo de Israel, ele amava o Senhor, ele pediu sabedoria. Deus apareceu para Salomão 2 vezes em sonhos, dando-lhe entendimento, dando-lhe sabedoria, dando-lhe honra, dando riqueza. Um dos reis mais próspero, um dos reis com mais glória. Salomão era um homem super cheio de sabedoria, cheio de entendimento, um homem que escreveu cânticos, provérbio, e Deus deu para ele riqueza, honra. Ele recebeu entendimento, mas todas essas coisas, entendimento, sabedoria, glória, honra, não foram suficientes para que Salomão fosse um homem inteiramente santificado, íntegro, um homem que eu posso dizer assim, temente a Deus. No capítulo 11, 1 Reis capítulo 11, o contexto diz assim: a idolatria de Salomão, a ira de Deus contra ele. Deus se irou contra Salomão. Se você ler o capítulo 11, lê em casa que você vai ver que Salomão, ele se envolveu com tudo quanto é tipo de deuses cananeu. Deus Moloque, Deus Baal, Astarote, Instar, Milcom. Salomão se tornou um homem agoreiro, um homem cheio de misticismo. Salomão perdeu todo o temor de Deus, se envolvendo com várias princesas, que naquela época Israel estava no auge. Os reis davam suas filhas como princesas para Salomão. Salomão chegou ao auge de ter mais de 300 princesas e mais de 700 concubinas. Um homem que verdadeiramente esteve
no auge da fama, da vaidade, do pecado desenfreado a ponto de se tornar idólatra. Olha o capítulo 11, 1 Reis capítulo 11, está escrito assim, 11 versículo 4, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Salomão começou a seguir outros deuses, ainda fala que o nome deles aqui, o verso 5, Astarote, Milcom era uma divindade, Astarote outra divindade, no verso 7, Moloque, Baal. Salomão, o homem que pediu sabedoria a Deus, agora entregue à idolatria, entregue à vaidade, entregue a tudo que era lascívia, a tudo quando era a lascívia desenfreada. Honra e glória, sabedoria não foram suficientes para segurar Salomão. Salomão, por que foi escrito esses livros? Por que foi escrito o que aconteceu com Salomão? Para servir de ensinamento. Cantares, Provérbio e Eclesiastes, 3 livros escritos para Salomão, escrito por Salomão, é para nos mostrar que sabedoria, honra e glória, até mesmo o reinado, até mesmo a coroa de um rei, não é suficiente para nos fazer permanecer na presença de Deus. Salomão ele teve tudo quanto é glória. E sabe o que diz no versículo 3? Que Salomão ele se desviou de Deus para seguir as mulheres estranhas, para seguir os deuses estranhos. Então, isto não segura ninguém na presença de Deus. Mas vamos ver um presente que eu acredito que Deus deu para Salomão. Salomão, quando estava bem velho, Salomão, quando estava quase partindo, Salomão, agora eu quero que você abra aí comigo, Eclesiastes 12:13. Eclesiastes 12:13, Salomão escreve assim, ó: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então eu acredito que no final da vida, quando Salomão estava bem velho, Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, Salomão voltou-se para Deus. Salomão escreveu: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os mandamentos de Deus. Por que foi escrito esses livros? Para nos mostrar que não devemos seguir o exemplo de Salomão. Honra, glória, riqueza, lascívia, prostituição desenfreada, tudo isso Salomão chama de vaidade, enfado da carne. Tudo isso no livro de Eclesiastes, Salomão fala assim: vaidade sobre vaidade. Então, o ser humano ele pode ter glória, o ser humano pode ter tudo na vida, se ele não tiver Jesus, se ele não tiver Deus, ele não tem nada. O temor de Deus é a nossa riqueza. Salomão só conseguiu enxergar isso no final da vida. Deus deu mais uma oportunidade para Salomão. Sabe o que isso nos mostra? Que Deus, pela sua misericórdia, ainda dá oportunidade para o seu servo Salomão. Os 3 livros de Salomão, Cantares, escritos na mocidade, na adolescência,
Provérbio foi escrito na fase madura de Salomão e o Eclesiastes foi escrito na velhice de Salomão. Sabe por que foi escrito esses 3 livros? Para nos ensinar, para nos mostrar, para nos mostrar que nós não devemos cair no erro de Salomão. Porque glória, riqueza, honraria, nada disso tem valor. Eu deixo minha palavra aqui. Entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Entrega a sua vida para o Senhor. Vou deixar o último versículo aqui, Eclesiastes 12:13. Eclesiastes 12:13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Deus vos abençoa.